Olá, pessoal! Nossa aula de hoje sobre o Teorema de Pitágoras, certo? Para aí os alunos do nono ano, né? Mais um conteúdo aí do nono ano. Então, vamos começar aqui pelo contexto histórico. Quem foi Pitágoras, suas contribuições, né? Como que surgiu o Teorema de Pitágoras? Bom, como vocês estão vendo aí no slide, Pitágoras, né? 580 a.C. a 500 a.C. Ele fundou a escola pitagórica em Crotona, colônia grega situada ao sul da Itália. E essa instituição se dedicava exclusivamente a estudos na área da matemática, da filosofia e também das ciências naturais. Até hoje nós lembramos de Pitágoras exatamente pelo seu teorema, né? Teorema de Pitágoras que nós conhecemos. Nessa escola eram feitos vários estudos. Muitas pessoas, né, contribuíam para esses estudos, só que tudo isso era associado ao nome de Pitágoras, mesmo não sendo ele tendo desenvolvido, né? Mas como a escola era fundada por ele, então associava ao nome do Pitágoras. E aí, o que é o Teorema de Pitágoras? Esse teorema ele leva seu nome e estabelece uma relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo, ou seja, quando a gente fala em Teorema de Pitágoras, é exatamente para a resolução de problemas de triângulos retângulos. E o que é que a gente sabe atualmente? Que os babilônios eles já sabiam desse teorema antes mesmo de Pitágoras, mais de um milênio antes dele. Porém, foi Pitágoras quem primeiro demonstrou esse teorema. O que é essa demonstração? É provar o significado desse teorema, como que ele surgiu. Então, Pitágoras ele soube provar que realmente esse teorema tem relação e surge a partir das relações métricas das medidas do triângulo retângulo. Foi isso que Pitágoras fez. Porém, hoje em dia nós temos mais de 370 demonstrações desse teorema, certo? Então, aí é um pouco do contexto histórico do Teorema de Pitágoras. E o que é esse teorema? Nós temos aí um triângulo retângulo, para quem não lembra, um triângulo retângulo, ele tem dois de seus segmentos de reta ligados por um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, certo? E aí nós temos as medidas desse triângulo, que são denominadas pelas letras A, B e C, onde o nosso A é a hipotenusa sempre está em frente ao ângulo de 90 graus, certo? O B é um dos catetos, que é o adjacente, e o C é o cateto oposto. Esse é o teorema de Pitágoras, certo? Mas aí a pouco a gente vai demonstrar esse teorema. Bom, agora, antes da gente demonstrar esse teorema, nós temos que relembrar algumas relações métricas desse triângulo. São relações do próprio triângulo retângulo, que vai fazer com que a gente chegue a esse teorema de Pitágoras e a gente possa observar realmente que a partir dessas relações métricas se chega a essa fórmula, que ela não é dada sem significado, ela tem um significado, ela surge a partir dessas relações das medidas do triângulo retângulo, certo? Então, o que é que a gente vai ter aqui? A primeira relação métrica, o que é que a gente vai ter? Peraí. Canetinha. Bom, na nossa primeira relação métrica, pessoal, a gente vai observar que a gente dividiu-se esse triângulo maior, ABC, que não é um triângulo retângulo, esse maior, a gente dividiu ele em dois triângulos retângulos. Observando esse primeiro triângulo aqui, o que é que a gente vai ter? Né? A gente vai ter a seguinte relação, que o C está para N. O C está para N, certo? Aqui é um N, viu? Não é um H. Assim como, agora tendo esse triângulo maior,
o que é que a gente vai ter? Que o A está para C. Esse lado A está para o lado C, certo? Ó, no triângulo maior, o lado A está para o lado C. E no triângulo menor, né, o C está para o N. Então, aqui eu vou escrever que o A está para o C. Resolvendo isso aqui, o que é que a gente vai ter? Resolvendo isso. Que C vezes C, né, fazendo meios pelos extremos, que C ao quadrado é igual a A vezes N. Essa é a nossa primeira relação métrica. Aí, a nossa segunda relação métrica, o que é que a gente vai ter? Observando agora. Que o A está para o B. Agora, a gente vem para esse outro lado aqui do triângulo maior, que o lado A está para o lado B, certo? Esse lado A está para o lado B. Então, A está para B. Assim como o nosso B está para M. Agora, usando esse triângulo menor, que é o triângulo ADC, o B está para o M. Mais uma vez, a gente faz aqui o meio pelos extremos, né? E a gente vai ter o quê? Que B ao quadrado, né? B vezes B é B ao quadrado, será igual a A vezes M. Mais uma relação métrica aqui. A nossa terceira relação métrica é com relação a nossa altura. Essa altura aqui, ela está dividindo esse triângulo maior ao meio e está permitindo ter dois triângulos retângulos, não é isso? Como vocês podem ver. E aí, essa altura, ela está para M, né? Ó, essa altura, ela está para M, nesse triângulo aqui, nesse triângulo 2, ela está para M. Assim como nesse triângulo 1, a altura está para N. A altura está para N. Não, na verdade, é o contrário. Aqui. Peraí, pessoal. Me atrapalhei aqui na mesa. O racho para apagar isso aqui. E agora sim a canetinha. Bom, no segundo, o N que está para H. E aí, o que é que a gente vai ter agora? Agora, o nosso H ao quadrado, né, será igual a M vezes N. Ou seja, se eu quiser descobrir a altura, é só eu multiplicar o N vezes M. Ou M vezes N, tanto faz. Certo? Outra relação métrica é que o A está para B. Aqui, ó. A está para B, assim como o C está para H, né? O A, esse lado A está para o lado B, assim como o lado C está para esse lado aqui H. E aí essa relação métrica será igual ao quê? A B vezes C, que é igual a A vezes H. É outra relação métrica. E uma que a gente não pode esquecer, que é muito importante também,
é que a nossa hipotenusa, o A, será igual a M vezes N. Quer dizer, M mais N. O nosso A aqui, gente, ó, vocês estão vendo o A aqui, né? Ele é a soma desses lados, de N mais N. De N mais M, certo? É outra relação métrica que a gente vai precisar para demonstrar esse teorema. Bom, continuando aqui. Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. E as medidas de seus lados, nós temos quadrados aqui, que tem suas áreas. Esse quadrado rosa, se você ver, tem 25 quadradinhos. Cada quadradinho é 1 metro quadrado. Se a gente tem 25 quadradinhos, então temos aí, nesse quadrado aí, 25 U ao quadrado. Esse U é a unidade de medida, pode ser metro, pode ser centímetros, que aqui a gente não especificou. Então, ele tem 25 metros quadrados, por exemplo, né? Digamos assim. Esse amarelo tem 9 e o azul tem 16. Ah, então quer dizer que o lado do triângulo aqui é 16? Não. Esse 16, o ao quadrado, é desse quadrado todo, é a área dele. Porém, o que é que vocês podem observar aqui? Que aqui tem 4, lado 4, esse azul. O B tem lado 4, não é isso? O C tem lado o quê? 3. E o A tem um lado igual a 5, né? Só que o teorema é o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Observe que a área do quadrado rosa, esse quadrado rosa, ele corresponde à soma das áreas dos outros dois lados. Por quê, gente? Se eu somar 16 mais 9, vai dar igual a 25. Esse aqui embaixo, como vocês estão vendo, associando essas relações métricas às medidas dos lados do triângulo, o que é que a gente vai ter? Que 25 é igual a 16 mais 9, né? 25 igual a 16 mais 9, que é o mesmo que o quê? Que 5 ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, o que é que a gente pode observar? Que o quadrado da hipotenusa, que é o A, é igual à soma dos quadrados, dos catetos. No caso, 25, que é o mesmo que 5 ao quadrado, é a nossa hipotenusa. O 16 e o 9, que é o mesmo que 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, são os nossos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Só que tem uma dúvida. Será que esse teorema serve para todos os triângulos retângulos? É isso que a gente vai ver agora, na sua demonstração. A gente tem a mesma figura do início aqui. Tendo essa mesma figura, vocês estão vendo que a gente não tem aqui, esse triângulo maior não é um triângulo retângulo, mas foi dividido em 2 triângulos retângulos. Não é isso? 2 triângulos retângulos aqui. Bom, relembrando aqui das relações métricas, a gente sabe que o B ao quadrado é igual a A vezes M, não é isso, gente? E o nosso C ao quadrado é igual a vezes N, não é isso? Somando esses dois, o que é que a gente vai ter? B ao quadrado mais C ao quadrado é igual. Quem é o B ao quadrado? É A vezes M, não é isso? Mais, quem é o C ao quadrado? A vezes N. Pronto. Repetindo aqui, B ao quadrado mais C ao quadrado será igual. Aqui nós temos 2 termos semelhantes, que é o A. Então, a gente pode colocar ele em evidência e repetir o restante. Então, esse A ele vai multiplicar M mais N. Se eu desenvolver, eu vou chegar a isso aqui. Bom, quem é o M mais N? Vocês lembram que a gente acabou de falar da quinta relação métrica, que diz que o nosso A, ele é igual... Cadê?
Ok, o nosso A é igual a M mais N, não é isso? Então, a gente pode substituir bem aqui o M mais N por A. Desenvolvendo, a gente vai ter B ao quadrado mais C ao quadrado igual a ao quadrado. Ou, melhor dizendo, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Chegamos ao nosso teorema de Pitágoras, dividindo aqui esse triângulo em 2 retângulos, usando as suas relações métricas, das suas medidas, a gente chega a esse teorema. Então, não é algo solto. É um teorema que ele surgiu exatamente dessas relações métricas, das medidas do triângulo retângulo. Aqui as nossas referências. Agora a gente vai desenvolver aqui algumas questões, alguns exemplos, tá bom? Bom, pessoal, aqui no primeiro exemplo, o que é que a gente vai ter nesse primeiro exemplo? Eu trouxe alguns exemplos bem práticos, bem da realidade, sabe? Que tenha relação com o cotidiano da gente. E nesse exemplo que cai no Enem, diz o seguinte: na figura ao lado, que representa o projeto de uma escada de 5 degraus, de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual ao quê? Né? Aqui a gente tem a figura. Esse aqui é o nosso corrimão, ó. Ele é tudo isso, ele vai até embaixo. É tudo isso. Essa é a altura. E o que é que a gente pode observar aí? A gente observa que a altura entre o primeiro degrau e o corrimão, o primeiro degrau aqui até o corrimão é 90 centímetros. E a gente pode somar aqui a medida desse cateto, né, digamos assim, esse cateto de baixo. Qual vai ser a medida dele? Será a soma desses degraus, né, que corresponde a essa medida, que no caso será 5 vezes 24. Então, essa parte de baixo aqui será 5 vezes 24, que é igual a 120 centímetros. Essa é a nossa medida de baixo, 120 centímetros, certo? Aqui a gente já descobriu, né? Fazendo aqui por semelhança, temos um retângulo, semelhança de lados. Aqui é 90 centímetros. E a gente quer descobrir só essa parte aqui do corrimão, porque essas outras duas a gente já sabe que é 30 centímetros. Então, a gente quer só descobrir essa parte. Aqui nós temos um triângulo retângulo, aqui está o ângulo reto. E temos os dois catetos e queremos descobrir quem? A hipotenusa, que está em frente ao ângulo de 90 graus. A nossa hipotenusa, que sempre é o A, né? A ao quadrado. No caso aqui não precisa colocar esse A ao quadrado aí, não. Deixa eu só apagar aqui. Esse A ao quadrado. A hipotenusa é só A. No teorema é que vai A ao quadrado. Bom, continuando, gente. Vamos agora aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nosso A a gente quer descobrir. O B será 90 graus. Nosso cateto aqui oposto. 90 graus. Quer dizer, 90 centímetros ao quadrado mais o C, que será 120 ao quadrado. Desenvolvendo, a gente vai ter 8.100, 90 ao quadrado é 8.100, mais 120.000 ao quadrado, 14.400. Somando, a gente vai ter 22.500. Então, nosso A será igual a raiz quadrada de 22.500, né? Esse 2 passa para lá em forma de raiz.
E a raiz disso aqui, a raiz quadrada de 22.500 é 150 centímetros. Ah, professor, então quer dizer que o corrimão é 150 centímetros? Só essa parte aqui, que é a nossa hipotenusa. Esses outros dois de 30 centímetros não fazem parte da nossa hipotenusa, porém fazem parte do corrimão. Então, a gente tem que saber a medida total do corrimão, certo? A gente sabe que ele tem duas partes que é 30 centímetros. Então, a gente tem 2 vezes 30 centímetros, mais quem? Mais a parte que é o A que a gente descobriu, que é 150. Então, a gente vai ter 60 mais 150, que será igual a 210 centímetros. Esse é o nosso corrimão. Em centímetros, ele tem 210 centímetros. Porém, a questão pede em metros. Como a gente vai fazer? Fazendo por conversão de medidas, né? Então, vocês têm que lembrar lá das regrinhas de converter as medidas. E para a gente converter de centímetros para metros, a gente divide por 100. Então, vai ficar 210, aqui, 210 centímetros, né, dividido por 100, que vai dar, gente, 2,1 metros. Essa é a nossa medida do corrimão em metros, certo? Que é a nossa letra D. Agora a gente vai para um outro exemplo aqui, que são mais práticos, né? Não tem conversão de medidas, é um exemplo assim mais prático. Bem mais simples, mas que faz parte da nossa realidade, ó. Aqui colocou-se uma escada em um prédio, e aí observou-se que a distância dessa escada aqui para a base aqui do prédio é 8 metros, essa distância aqui, certo? Essa distância aqui é 8 metros. E sabe-se que a altura do prédio é 15 metros, né? Fazendo aqui por semelhança de lados, ó, que o prédio é um retângulo, então aqui também é 15 metros, né? Esse ladinho aqui. E a questão quer saber o comprimento dessa escada. A gente tem, né? A gente viu que a escada encostada nesse prédio formou-se aqui um triângulo retângulo, certo? Então, a gente pode também facilmente aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir qual é o comprimento dessa escada. E como que a gente vai saber isso? Usando a distância dessa escada até a base aqui do prédio e a altura do prédio. A nossa escada aqui será o A, a hipotenusa. Vejam que está em frente ao ângulo de 90 graus, certo? A ao quadrado será igual ao quê? A 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado, certo? 15 ao quadrado é igual a 225. E 8 ao quadrado é igual a 64. Então, o nosso A será igual a 289, A igual a raiz de 289. Então, nosso A será igual ao quê? A 17 metros. Essa é a medida da nossa escada. Aqui a gente não precisa converter, porque tudo já foi dado em metros, né? E a questão pede a medida da escada em metros também. O comprimento da escada em metros. Mais um exemplo bem interessante. Olha só esse exemplo, gente. Quantos metros de fio são necessários para puxar a luz de um poste de 6 metros de altura até uma caixa de luz que está ao lado da casa?
e a 8 metros da base do poste. Ou seja, essa caixinha aqui de luz, ela tá a uma distância aqui de 8 metros do poste. Aqui embaixo é 8 metros, certo? E diz aqui na questão que o poste ele tem 6 metros de altura. Então, quer saber qual o metro do fio, né? Quantos metros de fio para puxar energia para essa casa? Quantos metros de fio vai ser necessário? Então, aqui facilmente também a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras. Quem vai ser o nosso A? Será os metros do fio que a gente quer descobrir, né? E os nossos catetos serão a altura do poste e a distância do poste até essa caixa de energia. Então, A ao quadrado será igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A ao quadrado igual a 36 mais 64. A ao quadrado igual a 100. A é igual a raiz quadrada de 100. O nosso A será igual a 10 metros de comprimento. Esse será o comprimento do fio. Serão necessários 10 metros de fio para puxar essa energia para essa casa. Então, pessoal, esses foram os exemplos que eu trouxe. Espero que vocês tenham entendido sobre o Teorema de Pitágoras, a sua importância para a atualidade, né, para a nossa realidade. Questões aqui que eu trouxe do nosso cotidiano, do dia a dia. E espero que tenha contribuído aí para o ensinamento de vocês.